Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para mais um tempo de aprendizado. Esta semana eu fiz uma live na minha página do Facebook, na Igreja do Reino, que fica ali no Embu das Artes, Estrada de Constantinopla, número 1182. E eu falei sobre a soberania de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do meu canal do YouTube. E vou colocar também esse vídeo no Facebook, para que vocês possam entender um pouco sobre o que é essa soberania de Deus, sobre o que ela está ligada. Então gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vamos começar a entender um pouco mais sobre esta soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Fala assim, ó, Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui fala que Adão e Eva, eles caíram, né? Aqui está falando quando eles pecaram, quando eles ouviram a voz da serpente, a voz de Satanás, e caíram. Então muitas pessoas perguntam e se fazem essa pergunta: Deus não é soberano? Por que ele permitiu que isso acontecesse? A soberania de Deus não está ligada às minhas ações. A soberania de Deus está ligada no que ele se propôs e se comprometeu a fazer por mim. Então, o que foi que Deus se propôs a fazer por mim e a me dar? Ele se propôs a me dar salvação. Independente do que eu faça, ele se propôs a isso. Independente do meu pecado, ele se propôs a isso. Então, a soberania de Deus está ligada ao plano de salvação. Por isso que muitas vezes, vou dar um exemplo prático, né? A gente tem um familiar que está doente e a gente ora a Deus e pede que esse familiar seja curado. E aí o familiar vai e morre. E a gente pensa, poxa, Deus ele não é dono de todo o poder? E eu orei, por que ele permitiu que meu familiar morresse? Isso não quer dizer que Deus não foi soberano. Porque você está na cabeça de Deus para saber se Deus queria que o teu familiar continuasse aqui entre nós? Você entendeu? Então, às vezes a gente mede a soberania de Deus pelas nossas expectativas. E a soberania de Deus não pode ser medida pelas minhas expectativas. Tem que ser medida pelo que Ele quer. E pronto. Que morra ou que fique vivo é pelo que Deus quer. É pelo que Ele acha que tem que ser. E ponto. Essa é a soberania de Deus. Não está ligada às minhas vontades sendo feitas, mas está ligado no que Ele quer. Então, a soberania de Deus está ligada ao plano de salvação. Você vê, Adão pecou, Adão caiu, mas Deus, ele nos fez imagem e semelhança. E quando Adão caiu, nós perdemos a semelhança de Deus, que é um ser eterno. Ele nos criou para ser eterno. Ele não criou para que para a gente morrer. Ele criou em imagem e semelhança dele. Deus nunca morre. Então ele criou seres para que também não morram, né? Que somos nós. Aí agora vamos entender um pouco aqui o plano de salvação de Deus e a sua soberania. Abra sua Bíblia aí lá em Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 11, ou melhor, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. Diz assim, ó: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então observe que o texto aqui nos mostra
que mesmo antes de Adão, Deus já tinha fez o mundo, e desde a criação do mundo, ele sacrificou o Cordeiro. Então, 2000 anos depois, quando Jesus veio, ele veio para consumar aquilo que Deus tinha feito desde a fundação do mundo. Porque Deus já sabia que Adão ia cair, Deus já sabia que eu ia pecar, que você ia pecar, Deus já sabia de tudo isso. Então, desde o início, a soberania de Deus esteve ligado à salvação eterna. Esteve ligado, na verdade, esteve ligado, não é nem salvação, mas é vida eterna. Que Deus nos criou para ter vida eterna. E devido a Adão pecar, veio a salvação eterna, porque estávamos perdidos. E essa salvação é Jesus. Ele veio para nos resgatar. Esse não era o plano, mas Deus sabia disso desde a fundação do mundo. Por isso que ele sacrificou o Cordeiro, sacrificou Jesus. E 2000 anos depois não. E depois, 2000 anos antes, né, de onde estamos aqui, Jesus veio para consumar aquilo que Deus já tinha feito desde a fundação do mundo. Então você consegue entender que a soberania de Deus é plano de salvação? Não é, não está ligado ao que eu quero, ao que eu peço, ao que eu deixo de pedir, ao que eu peço e Deus não faz, ao que eu peço e Deus faz. Isso não está ligado à soberania de Deus. A soberania de Deus está ligado naquilo que ele quer fazer e ele faz. E ponto. Você vê a história de Jó. Jó tinha tudo. E Deus permitiu que o diabo tocasse naquilo que Jó tinha. E depois Deus deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Então, aí é soberania de Deus. São exceções. Ô Romário, mas fala aí pra mim o que é Deus? O que é Deus ser soberano na minha vida? A soberania de Deus na tua vida, na minha vida, é você entender o propósito que ele tem para você e você caminhar a partir desse propósito. Porque lá em Apocalipse fala de muitos livros, e dentre eles tem o livro do propósito de Deus. Então, quando você descobre qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida, e você começa a caminhar a partir daí, então Deus, ele é soberano na tua vida. Mas se você sabe esse propósito e você quer andar conforme a tua vontade, conforme Adão andou, então Deus, ele não vai ser soberano. Porque Deus, ele é soberano a partir do momento que você entende o teu propósito e caminha de acordo com aquilo que ele quer para a tua vida. Aí há a soberania de Deus em tua vida. Entendeu? Mas enquanto você quer viver conforme você acha que tem que viver, não há soberania de Deus. Então, quando a gente entende isso, fica mais claro, fica mais fácil viver. Porque você percebe que muitas pessoas saem da igreja porque as coisas não acontecem na vida delas. E aí elas saem culpando Deus, saem culpando a igreja. E a soberania de Deus não está ligada às coisas, a coisas, né? A soberania de Deus está ligada a pessoas. E a pessoas que entendem o propósito e quer caminhar de acordo com este propósito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu espero que você tenha entendido aí um pouquinho do que é esta soberania de Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.